Você já sentiu essa sensação de que algo dentro de você está se acumulando silenciosamente, transformando seu corpo em um campo minado? Estamos falando de um inimigo invisível que endurece suas artérias, rouba sua vitalidade e acelera o envelhecimento. A placa arterial. Uma mistura traiçoeira de colesterol, cálcio e tecido fibroso se instalando camada por camada nos pontos mais vulneráveis dos seus vasos. E o mais assustador é que ela cresce sem barulho, sem dor, sem sintoma nenhum, por anos, até o dia em que decide cobrar a conta. E o pior, pode estar acontecendo com você agora, enquanto assiste a esse vídeo, sem nenhum aviso. Quando os sintomas finalmente aparecem, muita gente descobre tarde demais. Um infarto, um derrame, às vezes é a primeira e única pista de que algo estava errado o tempo todo correndo por dentro. Mas e se existisse uma refeição capaz de lutar contra esse processo? Uma combinação de alimentos comuns que você acha em qualquer mercado montada para agir em vários pontos do problema ao mesmo tempo? Fica comigo até o final, porque você vai sair daqui sabendo exatamente o que colocar no prato. Por anos nos disseram que era normal, que a idade simplesmente endurecia as artérias e pronto. Mas essa calcificação não é um destino escrito em pedra, ela é um processo. E aqui a coisa fica fascinante. As próprias células da parede da sua artéria começam a se comportar como se fossem células de osso. Sim, você ouviu certo. Elas trocam de identidade e passam a depositar mineral num lugar onde nunca deveria existir mineral nenhum. É como um pedreiro que entra no cômodo errado da obra e começa a levantar concreto no meio de um cano que precisava continuar flexível. Aos poucos, aquele vaso que deveria ser elástico e vivo vai ficando rígido, duro, quase petrificado. Imagina isso acontecendo em silêncio, bem na tubulação que leva sangue ao seu coração. E por que acontece? Porque um freio natural, que deveria segurar esse processo, para de funcionar direito. Quando ele falha, a porta se abre para o caos e até coágulos podem se formar ali. Mas calma, porque a ciência já desvendou boa parte desse mistério. A peça-chave desse quebra-cabeça tem nome: vitamina K2. Pensa nela como a guardiã das suas artérias. O trabalho dela é ativar uma proteína essencial, a MGP, que tem uma missão clara: pegar o cálcio pela mão e levar para o endereço certo, os seus ossos, mantendo ele longe das paredes das artérias. Enquanto essa guardiã está de plantão, o cálcio se comporta. Mas quando falta K2, a MGP fica de mãos atadas. É como demitir o único funcionário que sabia onde guardar o cálcio. Ele passa a se acumular em qualquer canto, inclusive dentro dos seus vasos, onde vira um invasor. E isso não é achismo. Um ensaio clínico publicado na revista JAMA Cardiology acompanhou pessoas por 2 anos e mostrou que a forma ativa dessa vitamina foi associada a uma progressão bem menor da calcificação nas artérias do coração. Reforçar esse freio é uma das jogadas mais inteligentes que você pode fazer pela sua saúde. E a boa notícia é que dá para reforçar pelo que você come. Só que a K2 é apenas o começo, porque existe uma conexão muito mais surpreendente, vinda de um lugar onde você jamais imaginaria procurar a origem de um problema no coração: a sua boca. Dentro dela vivem centenas de espécies de bactérias, e quando a gengiva inflama e sangra, abre-se uma porta. Por ela, essas bactérias caem na corrente sanguínea, num fenômeno chamado translocação bacteriana. E o que os pesquisadores acharam ao investigar placas de artérias doentes? O material genético dessas mesmas bactérias da boca, alojado bem no meio da placa. Não é ficção científica, é algo que a ciência vem documentando. Para e pensa no tamanho disso. Uma bactéria que começou na sua gengiva terminou a viagem dentro de uma artéria do seu coração, o órgão mais protegido do seu corpo. E se uma única bactéria consegue fazer essa viagem, imagina o estrago de uma gengiva inflamada e ignorada por anos, despejando esses invasores na sua circulação todos os dias. Ou seja, cuidar da gengiva e do intestino é cuidar do coração. E é exatamente aí que o segredo começa a ser revelado. Deixa eu te mostrar como montar essa refeição, prato por prato, porque nada aqui está no prato por acaso. Pensa nela como um time, onde cada ingrediente ocupa uma posição. O primeiro protagonista vem do mar, o salmão selvagem, uma das fontes mais poderosas de ômega 3 que existe. Lembra que a placa se instala justamente onde há inflamação na parede do vaso? É aí que o ômega 3 age. Estudos mostram que ele ajuda a reduzir os marcadores de inflamação, e pesquisas apontam que também ajuda a baixar a pressão, de forma modesta, mas real. É a diferença entre uma parede áspera, onde tudo gruda, e uma parede lisa, onde nada consegue se fixar. E tem um detalhe poderoso: o ômega 3 aparece ligado à melhora na elasticidade das artérias. Guarda essa palavra, elasticidade, ela é a chave de algo que vou te contar no final. O segundo item é humilde, e quase todo mundo torce o nariz e deixa na prateleira: o chucrute, o repolho fermentado.
A fermentação transforma o repolho num alimento vivo, cheio de bactérias do bem, as lácticas. E por que isso importa para as artérias? Volta àquela conexão entre intestino e coração. Um intestino forte, com a parede íntegra, é a sua primeira linha de defesa contra o vazamento de bactérias. O chucrute ajuda a reforçar essa barreira. Estudos mostram ainda que essas bactérias fermentadoras podem reduzir de forma modesta o colesterol e o LDL. E ele traz um pouco de vitamina C e um pouco da nossa guardiã, a K2. Não é dose gigante, mas soma no conjunto. Agora a base verde, uma boa salada de rúcula. A rúcula é uma folha crucífera, mais rica que a alface comum. Ela tem fibras que alimentam aquelas bactérias boas do intestino. E é rica em potássio, um mineral com efeito bem estabelecido de ajudar a controlar a pressão e manter as artérias relaxadas. Sobre ela, camadas de estratégia. Primeiro, azeite de oliva extra virgem de verdade. Ele é anti-inflamatório e, em estudos, melhorou a função do endotélio. Pensa no endotélio como o revestimento interno de um cano. Quando ele está liso e saudável, o sangue flui sem resistência. Depois, um fio de vinagre de maçã. Estudos mostram que ele ajuda a controlar a glicemia, o açúcar no sangue. E lembra que o excesso de açúcar é um dos gatilhos que danificam a parede das artérias? Controlar o açúcar é atacar o problema na raiz. Para fechar, sementes de girassol, que dão crocância e nutrientes ao prato. E ainda falta o toque final, um queijo duro e bem curado, como o parmigiano autêntico. Ele é uma das poucas fontes concentradas da nossa guardiã, a vitamina K2, aquela mesma que mantém o cálcio fora das artérias. Além dela, entrega proteína de qualidade e probióticos, reforçando de novo o elo entre intestino e coração. Umas lascas por cima da salada já fazem o trabalho. E o último ingrediente, pequeno mas gigante no efeito, o alho. Ele é um dos aliados mais estudados do coração. Estudos e meta-análises mostram que ajuda a baixar a pressão, com um efeito ainda mais forte em quem já tem pressão alta, e ainda tem ação antimicrobiana. Um dente amassado e a refeição está completa. Salmão, chucrute, salada de rúcula com azeite, vinagre e girassol, queijo curado e alho. E agora aquela palavra que pedi para você guardar, elasticidade. Porque aqui vem a melhor parte. O envelhecimento das suas artérias não se mede só pela placa. Ele se mede principalmente por dois sinais. O quanto os seus vasos estão rígidos e o quanto o endotélio deles está saudável. E esses dois sinais respondem à comida. Não só desaceleram, eles podem melhorar, andar na direção contrária. A ciência mostra que um padrão alimentar como esse, mediterrâneo, consegue modular a rigidez das artérias e a função do endotélio ao longo do envelhecimento. Agora presta atenção na diferença, porque ela é tudo. Essa refeição não desfaz a placa que já está lá. Quem te promete isso está mentindo. O que ela faz é melhor e é real. Devolve aos seus vasos um jeito mais jovem de funcionar, mais flexíveis, mais reativos. Ou seja, mesmo que parte do estrago já esteja feita, ainda existe um caminho de volta. O seu corpo não desistiu, e cada refeição como essa é uma chance de empurrar o ponteiro de volta na direção certa. E isso sim é reversão medida em estudo, do lado do envelhecimento que ainda responde. Comida de verdade, trabalhando a favor das suas artérias, um prato de cada vez. A verdadeira revolução não está na farmácia, ela começa dentro da sua cozinha. Se você sentiu o peso dessa revelação e quer continuar desvendando os segredos de uma vida mais plena, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque é isso que mantém esse conteúdo chegando até você. E me conta nos comentários, você já imaginava que a saúde da sua boca e uma simples vitamina poderiam ter um impacto tão gigante nas suas artérias?